Vou estar disponibilizando 3 setups de forma gratuita, todos eles voltados a volume. São esses 3 setups, eu separei um checklist de cada setup. Nós vamos confirmar todos, vamos ter todas essas confirmações. Tem um setup de pullback, segundo setup é um setup de reversão, é um setup de segundo teste. Terceiro setup também é um setup de reversão, que esse setup é um padrão de realização. Essa planilha eu fiz uma base só para vocês terem noção do nível de assertividade desses setups. Aqui está posicionado cada setup das operações que ocorreram nessa semana, né? Estou no dia 20, ocorreu do dia 15 até o dia 19. Essas daqui foram os padrões perfeitos, né? Logicamente que se a gente colocar o fator emocional, não conseguiríamos pegar todas essas operações, mas se a gente seguisse 100% os setups, a gente tinha pegado essas operações. Essa planilha aqui é para facilitar o índice de assertividade de cada setup. No mini índice, ele deu duas oportunidades com gain. No Dow Jones ele deu 5 oportunidades com gain. No DAX 30 ele deu 4 oportunidades, 3 operações aí com gain. Risco retorno, em média do risco retorno. Então ele deu um índice de eficiência de 113. Então são setups com alta lucratividade sendo seguido a risco. Logicamente, com todos os setups, ele tem alguns poréns. E esses porém eu vou estar falando no grupo exclusivo aí da microestrutura dos candles. Primeiro setup de pullback. Aqui eu fiz uma planilhinha para facilitar na hora da tomada de decisão, certo? Está no horário programado de atuação dos big players, tá? É o setup de pullback. Está testando uma região de Fibonacci? Está testando uma VWAP móvel? É uma perna de impulsão? Temos candle de absorção com volume acima da média? Se sim, isso aqui já foi testado em forma de backtest. Ele tem um nível de 88% aí de acerto quando ele confirma todas essas... quando ele confirma tudo isso aqui. Vamos pegar um exemplo aqui e vou mostrar para vocês. Vamos pegar esse movimentinho aqui que foi recente, foi no dia 10. Era uma perna de baixa, então marquei lá. Vamos ver se essa perna... estou dentro de um horário de volatilidade. Isso aí, vamos aguardar o teste. O horário de volatilidade, tá vendo lá embaixo, lá, às 14h30. Esse aqui é o mercado Dow Jones. A partir das 9h30 da manhã eu já posso estar de olho nesse mercado, seguindo as estratégias que eu utilizo. Eu não entro aqui em abertura para esse ativo, tá? Ele tende a ter uma direção a partir das 9h30 e às 10h30, que é a abertura das ações norte-americano, onde apareceu essa barra vermelha, tem um volume muito grande. Então, uma hora antes eu posso ficar de olho para tentar pegar essa perna aí. Então, vamos seguir. Está no horário programado de atuação? Sim. Está dentro de uma região de Fibonacci? Vamos ver. Daqui para cá. O horário programado é a partir desse candle aqui, tá? É um candle de baixo. Então, a partir desse candle, eu começo a olhar o fechamento dele. O que deu gatilho na minha entrada na venda aqui foi esse cara aqui, ó. Às 14h50. Vou mostrar para vocês. Está numa região, está testando uma VWAP. É uma perna de impulso? Aí a gente vai confirmar para ver se é uma perna de impulso. Temos candle de absorção com volume acima da média? Sim. Então esse aqui eu tenho os 5 requisitos para poder entrar nesse setup de pullback. Vamos ver se essa é uma perna de impulso. Aí eu tenho outro indicador que ele vai medir isso para mim. Como é que eu faço? Eu pego o topo,
onde teve o local mais alto e pega onde ele foi quebrado. Quando ele é quebrado, quando ele faz uma mínima mais alta e uma máxima mais alta, rompendo um fundo, a máxima anterior, que foi nesse kendo aqui, ó. Foi esse kendo aqui, ó. Então, ó, a perna tá lá em cima. O ponto de controle dele tá lá em cima. Então, indica para mim que essa perna, sim, é uma perna de impulso. Então, eu tenho todos esses critérios. Então, a minha chance aqui é muito grande de esse mercado reverter. A gente só espera o kendo gatilho, que é esse kendo aqui, de reversão. Então, eu entrei vendido, deixei meu stop lá e surfei essa onda aí. Bom, esse é o primeiro setup. Agora eu vou estar mostrando para vocês o segundo setup. O segundo setup é um setup da reversão. Eu tenho essas confirmações. Esse segundo setup é como se fosse um fundo duplo ou topo duplo, confirmado com a microestrutura e em pontos específicos aí do mercado. Eu só vou trabalhar nessas regiões de POC ou máxima e mínima de dias anteriores. Eu só vou trabalhar com esse setup dentro dessas regiões aqui. Isso pode acontecer fora dessas regiões, eu não faço nada, eu só trabalho dentro dessas regiões. Ponto de controle, máxima ou mínimas de dias anteriores. Aí eu tenho essas 4, esse aqui é diferente, aqui a gente tem 4 confirmações. Vou pegar aqui para fazer tá vendo essa linha vermelha aqui? Essa linha é uma mínima aí de daqui 2 dias atrás, né? Eu pego no corpo, tá? No corpo, não pego no pavio, eu pego no corpo da mínima e poderia colocar aqui a máxima. Mas como ele estava trabalhando aqui, não preciso estar marcando, só ficar de olho. Então ele veio, testou, ele até rompeu com kendo de força, só que logo em seguida ele voltou. O que aconteceu aqui, ó? Era um kendaço de força, só que logo em seguida o mercado já rejeitou, quebrando esse ponto de controle. Então essa vela aqui, ela já foi consumida, parte dela já foi consumida. Porque esses caras veio aqui e voltou para o mercado. Se fosse uma continuidade, aqui é um pivôzinho de baixa, né? Ele teria que fazer um outro kendo de força aqui para confirmar esse outro fundo. Então o que aconteceu? Ele foi lá, testou, se você colocar aqui, ó, ele testou esse fundo, mas logo em seguida ele já rejeitou e criou esse kendo de absorção aqui. Então a gente entra comprado aqui, stop um pouco abaixo para buscar o último topo. Então é assim que funciona esse setup. Aí tem as confirmações também, né? Está dentro do horário de volatilidade. Testou uma máxima ou testou um ponto de controle ou máxima ou mínima de dias anteriores. É um segundo teste. Esse aqui é como se fosse, eu só posso entrar a partir daqui. Direto não. Direto aí já é o terceiro setup que eu vou explicar logo em seguida. Ele, ó, tá vendo? Ele testou aqui, voltou, testou de novo. Segundo teste. Aí a gente aguarda as outras confirmações, né? A outra confirmação aí é o kendo gatilho. Se é um kendo de absorção com volume acima da média. Sim, é esse kendo aqui. Então a gente entra comprado buscando aí o último topo. É um setup bem legal também. No gráfico de 10 minutos. Terceiro setup é um setup de quebra de pivô. Vou estar explicando como é que funciona e também tem algumas confirmações. Terceiro setup também é de reversão, só que aqui é como se fosse uma quebra de pivô. Tem que estar no horário programado de atuação dos big players. Tem um ponto de suporte e resistência, que são as POCs, ou máxima ou mínima de dias anteriores. E aqui, ao invés do segundo teste, está sobre uma zona de realização. O que é uma zona de realização? Um pivô, uma confirmação daquele pivô. Temos kendos de absorção. Ali eu entro nesse terceiro setup. Aqui eu vou pegar um dia como exemplo aqui, que ele deu duas entradas legais. Essa aqui é a linha da máxima do dia anterior.
E essa linha é a linha da POC do dia anterior, aqui do dia 4 de julho, né? Primeiro exemplo, como é que a gente faz isso? Eu tenho essa boleta ela tem já alguns indicadores inclusos nela. Se eu apertar o A, ela vai fazer tipo um pivôzinho de alta. Para quem conhece o raio-x sabe que eu estou falando que é o SAT Stop or Move, mas nada mais é do que um padrão de realização. Então eu dou o primeiro clique aqui, ó, nesse fundo, nesse topo e nesse fundo. Aí ele vai me retornar um padrão de realização desses caras que compraram nesse movimentinho aqui de alta. Aí nessa região eu fico atento para tomar algumas atitudes. Por quê? Eu tenho um ponto de resistência e uma resistência conforme a realização desse pessoal que está comprado aqui. Então vamos confirmar conforme a planilha. Está dentro do horário programado de atuação? Sim, é a partir da entrada e da abertura das ações. Então sim. Está sobre um ponto de controle ou máxima ou mínima do dia anterior? Sim. Então já tenho duas confirmações. Está testando uma zona de realização? Sim. Temos candle de absorção com volume acima da média? Aí é o nosso candle gatilho. Então ele está testando. Sim, foi esse candle aqui, ó. Esse candle. Então a gente poderia posicionar a nossa entrada aqui. E o próximo candle ele foi lá para cima, ó. Nosso stop, tá vendo aqui, ó? O último, ó, 34 pontos. A gente poderia posicionar para 50, 60 pontos, a gente não seria estopado, tá? A gente tem que deixar um pouco acima, não pode deixar aqui, que aí você vai ser estopado direto. Se você deixar logo aqui, aí você vai ser estopado. Você pode deixar um pouco acima, fica mais confortável nessa operação. E foi uma operação que deu certo. O legal é pegar os fundos, né? Mas eu tinha essa região de POC aqui e foi onde o mercado parou. Depois ele voltou quase 50% de movimento, você não ia deixar voltar tudo isso. E depois ele pega esse fundinho aqui, né? Então você posiciona o take aqui, seria o suficiente. E aqui ele aconteceu de novo, né? Aconteceu a mesma coisa, só que agora na região de POC. Se eu pegar esse topo, esse fundo e esse topo, ele vai me retornar aqui. Ele vai me retornar aqui que apareceu esse quendaço de absorção. A gente entraria aqui comprado e com o stop um pouco abaixo, ó lá, 70, 80 pontos aí de stop. E foi o que aconteceu. Candle de absorção dentro de um padrão de realização num ponto num ponto de suporte. Então daria para fazer essa comprinha aqui, arriscando isso aqui e buscando pelo menos aqui, ó, 150 pontos. Você arriscou 80 pontos, 150 pontos. Ou posso até tentar pegar aqui, mas eu devo pegar o último ponto de controle ou o último fundo ou o último topo. E o mercado ainda buscou lá, ó. Bom, são esses 3 setups, tá? Ele tem uma assertividade legal, todos eles foram testados por mim, é o que eu utilizo no dia a dia.